Equalive apresenta Life Talks. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Equalive, Live Talks. É o nosso primeiro podcast de 2026, então a gente está muito feliz em retomar, porque é um conteúdo que a gente quer trazer informação sobre saúde para vocês, algo relevante, tirar dúvidas, então é um quadro que a gente gosta muito de fazer. E hoje o tema não poderia ser outro, né? Que são os famosos análogos do GLP-1, as famosas canetas emagrecedoras. Então é um avanço muito grande da medicina que está trazendo muitos benefícios, mas também junto com ele muitas dúvidas, muitos erros, né? E a gente está aqui hoje para esclarecer tudo isso para vocês e deixar vocês no melhor caminho em relação ao uso das canetas. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ela é uma médica endocrinologista especializada em saúde metabólica, nutrição e criadora nata de conteúdo digital. Doutora Natália Dalprá, seja muito bem-vinda com a gente hoje. Muito obrigada, Ká. É um privilégio para mim estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre um tema tão relevante, que são as famosas canetas emagrecedoras. A gente estava até brincando, né? Antes de começar a gravação. Quem não está usando hoje em dia, né? Então, existe aí uma utilização das canetas emagrecedoras em massa e a nossa preocupação tem que ser sempre, lógico, levar o conhecimento científico para que as pessoas não deixem de usar, mas utilizem quando bem indicado, de maneira assistida, com as informações corretas, né? É isso que a gente quer, né? Que as pessoas usem, porque é um medicamento muito legal, né? Cientificamente comprovado, né? Cheio de benefícios para diabetes, para perda de peso, né? O que falta é orientação, muitas vezes, né? Da melhor forma de usar. É isso. Então, para a gente começar, doutora, explica um pouquinho para a gente o que são esses análogos do GLP-1 que a gente tanto ouve falar. Perfeito. Eu vou tentar simplificar para ficar mais acessível, mas eu não tenho como não falar um pouquinho de fisiologia. Não tem problema. Entender, tá? Então, GLP-1 é uma incretina, é uma substância que é produzida pelo nosso próprio organismo. Em específico, lá no nosso intestino, nas células L do intestino. E o que essa substância faz? O que o nosso corpo, que já produz essa substância, através dela faz? Esse GLP-1 vai lá no nosso cérebro, sem inibir recaptação de neurotransmissor de nada, e ativa uma via anorexígena, que se chama PONC-CAT, que fica aqui no nosso cérebro. Quando ele ativa essa via anorexígena, ele dá uma sensação maior de saciedade. Além disso, ele faz um retardo do tempo de esvaziamento gástrico, deixa o esvaziamento gástrico mais lento. É isso que faz com que a pessoa coma um pouquinho e já se sinta super saciada, sabe? Dá aquela sensação de estar cheio, né? De empachamento, de estar cheio. E não é só isso. Esse tal de GLP-1, ele também estimula a secreção de insulina pelo pâncreas e inibe a secreção de glucagon, que é um hormônio contrarregulador. Mas, já que você perguntou, vou dar uma complementadinha. Hoje em dia, muito mais se fala da tirzepatida do Mounjaro do que da semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, Rybelsus e afins, né? A tirzepatida não é um análogo de GLP-1, ela é um análogo duplo. É um análogo de GLP-1 mais GIP, tem ação análoga a duas incretinas. E ela é totalmente, apesar de ser da mesma família, ela é totalmente diferente do Ozempic. Sabe por quê? Ela é muito mais parecida com GIP do que com GLP-1. Então, o Ozempic é GLP-1. GLP-1. Saxenda é GLP-1, GLP-1 puro. Tirzepatida, que é o Mounjaro, é muito mais GIP do que GLP-1, 70-30. E aí, a farmacocinética dele muda muito, sabe por quê? Quem usa Mounjaro e já usou Ozempic sabe do que eu tô falando. O Mounjaro não faz tanto empachamento. As pessoas não reclamam tanto. Estou me sentindo empachada, parece que eu comi uma salada com frango e tenho a sensação de ter comido uma feijoada. Sabe por quê? Porque o GIP, que é quase o Mounjaro puro, faz muito menos retardo do tempo de esvaziamento gástrico e muito mais saciedade. Então a pessoa tem uma maior sensação de saciedade, tem menos fome por ativação de uma via anorexígena, mas não fica empachada, porque o esvaziamento gástrico reduz muito menos do que comparativamente a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy e afins. Muito Entendeu? legal, super entendido, né? Deu pra entender Deu mesmo? pra entender. Bom. E a gente já sabe que vão vir outros, né? A gente já tá falando de retratutida, daqui a pouco vem outros.
Então, acho que é uma linha de descoberta que vai se desenrolar por mais e mais tempo, né? Inclusive, pegando esse gancho, acabou de sair o estudo de fase 3 da retatrutida, o TRIUMPH-4, e foi um estudo muito disruptivo. Por quê, cara? Pela primeira vez, a gente tem uma medicação que promove uma perda de peso, cara, equivalente à cirurgia bariátrica. Tá? É muita coisa. Opa! Então, ao longo de 68 semanas que os pacientes com obesidade foram acompanhados, a média de perda de peso foi de até 30% do peso corporal total. Isso é muito. Isso é gigante, né? Isso é demais. Com uma preservação de massa muscular esquelética nunca antes vista. Esse é o maior diferencial da retratutida, né? É o maior. Acho que vale só a gente comentar aqui pra vocês... que a gente já escuta falar, eu tô tomando retratutida. Gente, retratutida não está no mercado ainda. Se vocês acharem retratutida no mercado, não é o medicamento originador, não é algo para ser utilizado ainda. Como a doutora disse, ele está terminando os estudos clínicos, ainda tem mais estudos de eficácia e segurança para serem feitos, então não é uma molécula que está disponível no mercado. Sempre importante a gente falar, porque começa a se falar do tema, parece que tá todo mundo já querendo tomar a próxima. Né? E a gente tem que ir com bastante cautela, né, nessa questão. Eu brinco que algumas pessoas me perguntam, mas e a retatrutida? Quem tá usando? Eu falo, olha, tá usando alguma coisa. Você não tem ainda? Tá usando alguma coisa. Retratutida não é, entendeu? Não é. E não Perfeito. Vamos pegar esse gancho para falar uma coisa importantíssima. Não é porque emagrece que é a medicação. Tem muita coisa que emagrece e que inclusive não é mais comercializada por colaterais importantíssimos, como por exemplo anfetaminas diversas. Exatamente. Né? Tem Proporex, anfepramone, exatamente. Afins, né? Então não é porque emagrece que é a retatrutida, então não tem ainda de fato. Perfeito. Essa colocação. E doutora, outra pergunta. O que você vê da importância, né? Porque tem muita gente tomando hoje esses medicamentos, eles precisam de prescrição médica. Como que você vê a importância do profissional da saúde, do médico nessas prescrições? E qual dica você daria para quem vai começar? Por onde que ela tem que começar? Fantástica pergunta. Então, assim, importância de acompanhamento médico, 101%. 101%. De preferência multidisciplinar. Então, o emagrecimento, ele não é composto por um pilar único. O que eu gosto de falar sempre para os meus pacientes é o seguinte, ó, eu não quero que você tenha a percepção de que você está emagrecendo porque você está usando Mounjaro, de que você está emagrecendo porque você está usando Ozempic. Esse é um detalhe dentro do seu protocolo de emagrecimento. É multifatorial, né, a questão do emagrecimento. Ajuste alimentar com acompanhamento nutricional precisa? Precisa. A atividade física, exercício resistido de força precisa? Precisa. Até porque, veja bem, olha só, o que as pessoas... É aí onde... Quase 100% das pessoas erram. Olha que doido. A parte mais difícil do tratamento não é perder peso. É manter o peso que você perdeu. E quando a gente vai para estudo clínico, cá, o que a gente vê? O principal fator de reganho anos-luz de peso após a interrupção de tratamento com incretinas é a perda de massa muscular. E o ser humano não consegue preservar musculatura ao longo desse processo se ele não está em um acompanhamento multidisciplinar, se ele não tem uma ingesta proteica adequada, se ele não está suplementando para isso, se ele não está fazendo exercício resistido de força. E eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho de número aqui para as pessoas entenderem a dimensão dessa perda, né? Então, olha só, quando a gente usa uma medicação como a semaglutida, como o Ozempic, o Wegovy e afins, a média de perda de peso que um ser humano tem ao longo de 68 semanas é de uns 15% do peso corporal total, tá? Desses 15%, sabe quanto que ela perde de músculo, estatisticamente? Não. 40%. Do todo, 40%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Dependendo da idade ainda desse paciente, para depois ele conseguir recuperar isso, é muito surreal. difícil. Nath, mas a tirzepatida perde menos. Perde menos mesmo, mas eu vou falar da tirzepatida para você. Olha só, ao longo de 68 semanas, a média de perda de peso que o indivíduo tem com a tirzepatida, com o Mounjaro, 20%, uma média de 22 quilos, tá? Desses 20% de perda de peso corporal total, quantos por cento estão de massa magra? 10. Ainda é bastante. Opa! É tão bastante, vou fazer um comparativo para a galera entender, tá? Um ser humano em tratamento oncológico para câncer nasofaríngeo, em quimio e radioterapia, costuma perder
ao longo do tratamento, cerca de 11% da massa magra que ele tem. É praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. E aí, Ká, qual é o X da questão aqui? Manter essa massa magra ao longo do processo de emagrecimento é contraintuitivo. Como assim? Cara, o normal é o quê? O normal é perder músculo. O que a gente precisa fazer? Tudo para não perder. Por isso que a estatística que existe, né? A pessoa para de tomar, né, a canetinha, ela ganha peso rápido, porque ela ganha gordura, muito provavelmente, né? Ela perdeu músculo e perdeu gordura, e o que ela vai ganhar é gordura depois, né? Sabe quanto tempo que seu corpo demora para entender que ele emagreceu? 2 anos. 2 anos. Porque eu já li sobre, doutora, me explica um pouco disso, que seu corpo tem uma memória, né? Se eu sou um obeso ou se eu tenho um sobrepeso, meu corpo tende a voltar. Eu passo por um processo de emagrecimento e meu corpo tende a querer voltar para aquele peso, né? Porque ele entende que aquele era o meu natural. Tem até um nome para isso. Isso se chama set point metabólico. Ele quer voltar para aquilo que ele entende que é dele, né? Olha que coisa. Que doido. É doido isso. E é uma informação que ninguém quer ter, mas eu vou contar. E não dá para dester depois disso. A cada quilo que você perde, a sua fome aumenta em 100 quilocalorias e a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que você queima em 24 horas, reduz em 30. Meu Deus. A conta não fecha, você entende? A cada quilo, sua fome aumenta em 100 e seu metabolismo abaixa em 30. Então, pensa uma pessoa que perdeu, sei lá, 20 quilos. Aí acabou o processo dela, parou a canetinha. Cara, E não fez nada do resto, né? É aí que a pessoa erra. Não é que o Monjaro dá rebote, não é isso. Não é que o Ozempic dá rebote. É que o seu corpo, todos os corpos são assim. Ele tenta, ele faz tudo que ele pode para te voltar. levar para o seu peso anterior ao emagrecimento. Então, os 2 anos posteriores ao processo no qual você atingiu o seu peso-alvo, por exemplo, tô com, sei lá, 110 quilos, quero pesar 80, tá? Ok. Os 2 anos posteriores aos 80 são os mais importantes do tratamento. E uma dúvida, né? Isso nem estava no nosso roteiro, mas a gente vai conversando, a gente vai tendo outras. Cheguei no meu peso ideal, nos 80 quilos que eu queria, certo? Como esse caso. Eu paro o tratamento ali, de uso da caneta, eu ainda continuo? De forma alguma. Fantástica a sua pergunta. Eu acho que isso vai ajudar 99%. Porque todo mundo tem dúvida. Quando que eu paro? Eu já emagreci e paro de tomar. Você não pode parar ali. Você atingiu o seu peso-alvo, o que você precisa fazer? Desmamar de forma lenta ao longo dos próximos 2 anos. Enquanto você desmama, sabe qual que tem que ser a sua principal preocupação? Músculo. Você precisa ganhar músculo. Porque o que vai segurar a sua termogênese aqui vai ser a sua massa muscular esquelética. A sua taxa metabólica basal é tão mais alta quanto mais alta a sua massa muscular esquelética. E doutora, a gente precisa desmistificar essa questão de músculo, a gente já falou isso em outros podcasts, que músculo é estética. Todo mundo acha, né, o pessoal, vocês acham, o público leigo, que ter músculo é só questão de hipertrofia, de questões estéticas. E já está mais do que comprovado que o músculo ele é responsável por todo o funcionamento metabólico do nosso corpo, né, inclusive de órgãos. Né? Existem até estudos de pacientes em UTI, né, que tem mais músculo ou menos músculo, a taxa de sobrevida, o quanto é maior daquele que tem músculo. Né? Então, o músculo é muito mais do que estética, né, hoje, ele é saúde. Pra você ter uma ideia, a sarcopenia é um fator de risco independente para aumento de mortalidade, para aumento do risco de diabetes tipo 2. Olha que, nossa gente, olha que doido isso. A nossa musculatura é um órgão endocrinológico que produz miocinas. Que são citocinas que interferem em absolutamente todos os processos metabólicos do nosso corpo. Então, essa galera que ainda tá presa no conceito de que músculo é estética, gente... Já foi, né? Músculo é você conseguir levantar de uma cadeira com 80 anos de idade. Existem estudos que correlacionam a sua quantidade de massa muscular esquelética em membros inferiores, em específico região proximal das pernas, com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Entendeu? Então, não. É bem mais do que isso. Até entrando com outro assunto, mas que você me falando me veio esse insight, essa questão do músculo, né? Isso tem a ver com as questões de lipedema também, que eu sei que você trabalha com lipedema e é um assunto bem importante, né? E também me fala um pouquinho do manejo das canetas no lipedema. O que você pensa a respeito? Maravilhoso. Então, sim, ó, a paciente com lipedema, ela tem uma condição que a gente conhece como mieloesteatose. Vai ser difícil para quem tem lipedema ouvir isso, mas eu vou contar. Olha, o músculo da paciente com lipedema é infiltrado por gordura, você acredita? Dentro do músculo? Dentro do músculo. E isso faz com que a paciente tenha uma dificuldade, isso e alguns outros fatores metabólicos, tá? Isso faz com que a paciente tenha uma dificuldade brutal
no ganho de massa muscular esquelética, brutal. É uma fibra muscular deficitária, né? E aí quando a gente entra no cenário canetas emagrecedoras versus lipedema, existe uma em específico, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, que trata lipedema. Sabe por quê? Ela consegue, através de vias metabólicas específicas, reduzir inflamação intra e periadipositária, dentro e ao redor do adipócito. Da célula de gordura. Porque o tecido adiposo lipedematoso é um tecido adiposo inflamado. Essa inflamação crônica sustentada que faz, ao longo do tempo, que faz com que a paciente sinta dor, que faz com que ela forme esses nódulozinhos de fibrose no subcutâneo, que é o que traz esse aspecto de pele em casca de laranja, que parece uma celulite, mas que não é uma celulite. E a tirzepatida consegue tratar essa inflamação intraperiadipositária. E as doses são as mesmas de emagrecimento ou não? Muda um pouco? Depende. Se for uma paciente com lipedema e excesso de peso e obesidade, aí sim, dose para perder peso. Mas existe um conceito que eu particularmente utilizo muito na minha prática clínica, que é o de microdose. Não é uma dose que vai trazer uma perda de peso expressiva, não é. Não é uma dose que vai trazer uma anorexia expressiva, mas é uma dose que vai me ajudar a tratar aquela intracrinologia. O que é isso? É a endocrinologia que acontece naquele tecido. Então vai desinflamar aquele tecido, vai tratar fat pads, que são acúmulos de gordura característicos específicos da doença. Sabe, ali na face interna do joelho... Sei. Ali na região superior dos joelhos, tem um certo desabamento. Então, a tirzepatida me ajuda a tratar a lipedema. Então, eu no meu consultório uso tirzepatida em pacientes magras com lipedema. Em que contexto? Microdose. Por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. A microdose, né, que eu comecei a ler sobre isso um pouquinho, além do lipedema, você vê função para ela, porque assim... tem vários nutrólogos falando, né, da importância de você ter, às vezes, uma microdose até para um metabolismo meio anti-inflamatório. Para você ter uma ideia, eu tenho uma aula que fala exclusivamente sobre microdoses de tirzepatida e suas aplicabilidades. Que legal. Minha amiga, é muita coisa. Desde doença neurodegenerativa até melhora de prevenção renal. Saúde cardiovascular. Então, assim, é fantástico. A aplicabilidade metabólica. Vamos deixar de forma bem acessível para as pessoas entenderem. O que a tirzepatida faz com o nosso metabolismo? Desinflama. Desinflama, é isso. Isso é o e plus todas dela. as doenças do planeta são inflamatórias. Começam em uma microchama, que é a inflamação crônica sustentada, que se não apagada, se transforma em um grande incêndio. E a gente tem que entender o que é melhor, apagar a microchama ou deixar isso transformar? Sem nem dúvida, né? Acho que desde que a pessoa faça os outros fatores que você veio falando. De alimentação, de exercício físico, que eu acho que a gente nunca pode achar que existe um shot milagroso, né? Que a saúde, ela faz parte de um contexto, né? Então não dá pra... Porque as pessoas têm, tá bom, então microdose, desinflama, todo mundo vai usar microdose, né? Generaliza tudo. Isso então, é a salvação da pátria. Não, esqueça. É o combo, é o todo que é a salvação da pátria, né? E aí a minha principal preocupação que eu tenho visto, né, é o fato das pessoas não entenderem que músculo é ouro. Essa poupança, esse cuidado que a gente precisa ter. Poupança muscular que a gente tem que fazer enquanto a gente ainda é jovem. Cara, a gente mulher tentou, começou a perder músculo. A gente começa a perder músculo a partir dos 30 anos de idade, falando sério. É muito triste. Depois dos 40, então despenca. Imagina em um contexto catabólico para um ser humano que perde, sei lá, 10, 15, 20, 30 quilos de peso. Então, essas estatísticas que eu trouxe aí, é bem importante dizer isso. Não é que você está usando e vai perder isso. Não. Se você estiver usando com acompanhamento médico adequado, uma suplementação assistida, fazendo treino de força, musculação... Musculação, né? Não tem como fugir dela. Não tem como fugir dela, você vai perder isso. Essas são estatísticas de pacientes que fizeram um esquema diferente. E outra coisa, essa questão que a gente fala que preservar massa muscular é contraintuitiva é muito real. A gente tem que suplementar isso. Através da comida, sabe por que não? Porque a pessoa não consegue comer volume alimentar. Ainda mais se ela tá usando a caneta, né? Ela não consegue, né? Tem essa questão do esvaziamento gástrico que você trouxe. Como que ela vai conseguir comer 60 gramas de proteína no dia? Não consegue. Né? Não consegue. 1,2, 1,5 gramas por quilo de peso. Uma pessoa que está usando Mounjaro não consegue. Aí que entra o suplemento, entendeu? Perfeitamente bem.
Todas. Nenhuma paciente minha no consultório em uso de Monjaro, que praticamente é o análogo que eu... É mandatório, né? Você tem você vai investir nisso, você vai ter que investir nisso. Paralelo. É paralelo. No final das contas, peso de balança não importa tanto, né? Se você chega no final com 20 quilos a menos, perdeu 10 de gordura e 10 de músculo... Você pega uma mulher que está na fase de perimenopausa, climatério, 40 a mais, a chance depois dela conseguir recuperar essa massa é muito difícil. Muito né? Porque ela já está no momento ali metabólico de perda natural do processo de envelhecimento, né? Aí usa a caneta, né? Aí você fica uma magra flácida, né? Que é o que a gente está vendo muito. Muito. E olha que importante isso para nossa saúde, né? Pensando em longevidade. Uma perda de 6 quilos de massa muscular esquelética mediada pelo uso de análogos é o equivalente, a termos de impacto, a um envelhecimento da sua massa muscular esquelética de 10 anos. Meu Deus. As pessoas não pensam nisso. Porque a pessoa tá tão fixada, né? Naquela questão que eu preciso perder peso, e ela esquece da qualidade do peso que ela tá perdendo, né? Exatamente. Eu preciso perder peso sim, isso é correto, é digno, mas eu preciso perder com qualidade, né? Que eu perca mais gordura do que músculo. É aquela história de comprar canetinha na farmácia, eu vou lá, eu me aplico e não tô em acompanhamento, não dá bom. Não tem como dar bom. Não tem como. Perfeito. E doutora, além da questão de perda de massa muscular, quais são os outros déficits nutricionais que quem está fazendo uso das canetas tem e precisa tomar cuidado? Show. Então, é importante a gente deixar um conceito aqui muito claro. Não existe emagrecimento seletivo. Como assim? Cara, quando a gente perde peso, seria maravilhoso se o nosso corpo entendesse. Então tá, vamos perder só a gordura e preservar o resto. Seria lindo, né? Nossa, é o que eu mais queria. Mas não é. Então, o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que quando você perde peso, você perde gordura, você perde músculo e você perde nutriente. Vitaminas e minerais fundamentais para quê? Por que tem tanta gente usando Monjaro com queda de cabelo? Ferro, B12, D, selênio, zinco, magnésio. São nutrientes que uma pessoa que está em processo de emagrecimento precisa repor. Nath, precisa repor? Precisa. Ah, Nath, mas dosei meu exame, não tá tão ruim. Primeiro que o valor de referência do exame laboratorial já é uma coisa que me incomoda, mas para além disso, ainda assim tem que repor, porque você vai catabolizar. Você vai perder tudo. E aí o quê? Cai cabelo, quebra a unha, fica o famoso maracujá de gaveta. Então a gente tem que cuidar com a musculatura e com o nutriente mineral, com certeza. Quando a gente escuta isso, né, a gente vê que foi muito assertivo da parte da Anvisa colocar retenção de receita nesses produtos. Porque já tá essa coisa maluca, né? Porque no Brasil a gente sabe as coisas que acontecem. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro de uso dessa caneta. Imagina sem retenção de receita. Né? Foi por muito tempo, né? Foi por bastante tempo. Nossa Enquanto a gente tinha só semaglutida, ela estava sem retenção, né? Ela ficou retida faz um ano, sei lá. Pouco tempo que isso tá. Menos, né? Eu acho que disso pra menos. É isso. Foi muito assertivo. E, doutora, quais estratégias também alimentares você sugere? Eu vou começar a fazer uso hoje da caneta, porque eu quero perder lá 10 quilos. Qual que é a estratégia alimentar que você sugere? Vou falar uma coisa, vamos começar conversando do erro mais comum, não comer. Então, principalmente no Monjaro, que de fato traz uma anorexia, as pessoas esquecem de comer. Não tem vontade mesmo? Não. A depender da dose, né? Principalmente de 5 miligramas para cima, grande parte dos pacientes... Passaria o dia sem comer? Passaria o dia sem comer. Óbvio que isso é muito individual, mas grande parte dos pacientes passaria o dia sem comer. O principal erro do planeta é não comer. Não façam isso. Existe uma questão que se chama termogênese alimentar, que é extremamente importante para o seu processo de emagrecimento. E outra, é fisiológico não comer? Você vai ficar Não, a hora que você parar, você vai ficar sem comer, né? Viver de fotossíntese. E quando você voltar a comer? Para além disso, a perda de massa muscular esquelética que tem um ser humano desse é um negócio brutal, né? Então, o principal erro é não comer. Aí, trazendo estratégias, né? O que você me perguntou, o principal cuidado que eu trago para as minhas pacientes, o que nem sempre é batido exclusivamente por comida, tá? É um misto entre comida e suplementação, é a adequação da ingesta proteica, tá? Então, pacientes em contexto de pós-bariátrica, pacientes em um contexto catabólico, usando uma medicação como Monjaro, por exemplo, né? Que vão ter uma perda de peso muito expressiva, no mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo de peso dia. Tem que bater meta proteica. É muita proteína, né? É muita.
Porque, por exemplo, um franguinho tem 10 gramas, Faz um uma ovo. mulher de 60 quilos. Imagina. 1,5 gramas por quilo. Você nem consegue, é inviável. Por isso que você usa proteína em pó. Entendeu? Entendi. Por Então, isso que eu você uso acha que o proteína em foco pó. maior, então, da estratégia alimentar é a ingestão proteica? Com certeza. E é lógico, né? A gente tem que olhar para os outros macros, lógico que sim, óbvio que sim. Mas o foco em ingestão proteica é a minha prioridade principal. E assim, ó, em um contexto ideal, o que é o ideal? Vamos falar do ideal, né? Tá. No meu consultório, eu trabalho com equipe multidisciplinar. Então, eu tenho protocolos de emagrecimento de 3, 6, 9 meses. As minhas pacientes todas são assistidas pelas 2 nutricionistas do meu consultório. Tá. Então, assim, a gente faz uma adequação de todos os macros. Mas vamos sair de um contexto ideal, porque eu entendo que nem todo mundo consegue ter esse tipo de acesso. Sim. Todo mundo consegue calcular a meta proteica. Deve ter até na internet calculadorinha que faz isso. Todo mundo, tem um monte de aplicativo. 1,5 gramas por quilo dia, para que você não perca a sua massa muscular e esquelética, você precisa garantir. E aí os outros macros você vai colocando conforme a sua saciedade permite, né? Porque também essa questão de não conseguir comer muito é real. O retardo do tempo de esvaziamento gástrico faz isso, né? Com o Mounjaro, menos. Tá. Com o Ozempic, Saxenda, Wegovy, Ribelsus, muito. Mais ainda. Inclusive, olha que interessante. Nossa, isso é super interessante. É o motivo pelo qual a retatrutida é uma medicação tão hype. E que entrega, tá? Não é só hype, não. É o hype vai que entregar. entrega muito. A retatrutida é um análogo tríplice, né? GLP-1, GIP e glucagon. Você acredita que o glucagon emagrece por emagrecer? Olha que doido. Como assim? Como assim? Eu ia te perguntar, como assim? Olha que doido. O glucagon faz lise de tecido adiposo periférico. O glucagon estimula browning, amarronzeamento de tecido adiposo branco. O glucagon aumenta sua termogênese no repouso. Que maravilha. Você acredita? E aí, a tirzepatida, diferente do Ozempic, que estimula a secreção de insulina pelas células beta e inibe a de glucagon pelas células alfa, a tirzepatida, ela é muito mais GIP, lembra, do que GLP-1? Lembro. O GIP não faz isso. O GIP faz diferente. Ele estimula a secreção de insulina por células beta, isso ele faz, mas ele estimula a secreção de glucagon pelas células alfa. E sabe por que você perde menos músculo? Porque o glucagon estimula a expressão do GLUT4 na superfície da sua musculatura, fazendo com que o seu músculo capte mais glicose. Então você alimenta mais músculo. Você alimenta mais músculo com a tirzepatida e com a retatrutida, então, que é um análogo direto. Quando a gente fala análogo desses, tem que entender isso, esqueci de falar. É imitar. Imita. Já pensou? Se com a tirzepatida a gente consegue uma perda menor de massa magra por um estímulo indireto do Imagina glucagon, com estímulo direto. imagina com estímulo direto. E doutora, quais são, assim, para quem está fazendo uso, quais são os efeitos colaterais previsíveis, né? O que a pessoa já sabe, vai acontecer isso, na maior parte dos casos isso acontece. Tá. Mais importante, quase que unânime, é um cansaço, fadiga e indisposição, que é consequente ao próprio processo de emagrecimento. Outra coisa muito frequente, alteração de hábito intestinal, com análogo simples, Saxenda, Ozempic, muito mais do que com Constipação, Mounjaro. você disse? Constipação, distensão abdominal, flatulência. Muito mais com eles do que com o Mounjaro, mas o Mounjaro também pode fazer, tá? Alteração de hábito intestinal, principalmente constipação e distensão abdominal. E aí aqueles que pra mulherada, acho que é o que mais queda de cabelo. Queda de cabelo. Você acredita que o Mounjaro faz cair cabelo? Mas ele por si só, ele mexe no ciclo do fio. E tem algo para É o fazer único para isso defeito. não acontecer? Tem tecnologia. Tem tecnologia, microporação, MMP, mas assim, de suplementação, mexer no ciclo do fio não, tá? Mas o que a gente pode e deve fazer é se preocupar com micro e macronutrientes. Tá. O paciente tem que ter suficiência vitamínica. Sabe o que eu gosto de falar? Ó, corpo desnutrido não emagrece, corpo inflamado não emagrece. Ponto final. Tá? Então, a gente não pode deixar um paciente ficar ao longo do processo de emagrecimento desnutrido. E perder peso não necessariamente é emagrecer. Esse é um conceito importante. Perder peso é uma coisa, emagrecer é outra. Entendeu? Por que tirzepatida emagrece? Porque desinflama. Por que tirzepatida é boa para um monte de doença? Porque desinflama.
Corpo inflamado não emagrece, mas corpo desnutrido também não. Quando a gente fala de inflamação, né, acho que muita gente tem dúvida, porque muita coisa do que a gente come hoje inflama, né? Então, quando a gente fala assim de ter um organismo completamente desinflamado, é um desafio muito grande, né, no mundo que a gente vive hoje, né? Vamos lá dar. Impossível. Completamente desinflamado é impossível. A gente até quer um pouquinho de inflamação, viu? Pra existir. A gente quer um pouquinho. Mas, cara, a questão é que, pensa só, vamos fazer essa reflexão aqui, né? O quanto a gente descasca hoje, né? É praticamente tudo. Entendeu? Então, aqui, hoje, a nossa alimentação é nada. A nossa alimentação é absolutamente industrializada. Essa é a verdade. A galera não come mais a fruta que você planta, orgânica, no seu... É inviável. Inviável. É inviável. No mundo moderno, né? É inviável. O máximo que você faz é pegar uma fruta que já tá picada, que você não sabe se tem algum conservante, algum aditivo químico ali na... Eu fiz isso hoje, gente, inclusive, no aeroporto. Pega na mão e vai comendo. É isso aí, é o que deu tempo. Então, é o que deu tempo. Então, é isso, cara. O que a gente coloca, tirando os disruptores endócrinos, né, minha amiga? Que o plástico não dá. Esquentar plástico, não. Tá. BPA livre. Isso te inflama muito. Isso atrapalha demais a sua fisiologia hormonal. Eu tô no disruptor endócrino que tem maquiagem. Cosmético. Muita química, né? Muito aqui. Por isso que agora toda a tendência, né? A gente fala que a Equalive sempre foi clean label, porque a gente sempre quis entregar o ingrediente, mas sem prejudicar com as outras coisas. Mas essa tendência tá indo para tudo, né? Maquiagem, você vê muito isso hoje, né? O clean beauty, né? Que é a questão de você ter uma maquiagem mais limpa também. Porque a pessoa, se eu vou passar na pele, só vai passar na pele, mas tem absorção pela pele, né? Total. Então as pessoas esquecem dessas coisas. É o maior órgão do nosso corpo. Então, é isso aí, a pele. Com uma capacidade de absorção brutal. No meu dia a dia, eu só uso clean label. No meu dia a dia, né? Quando eu vou me arrumar, aí não dá. A estética não é a mesma da minha amiga. Não é a mesma, Tudo não terás, né? Eu falo assim, tudo não terás. Tudo não terás. Não tem jeito. Doutora, me veio uma questão aqui agora, né? Vamos voltar um pouquinho no exemplo que você me deu, que ele ficou aqui martelando na minha cabeça. Que você disse, uma pessoa que perde 20 quilos, né? Quanto o corpo dela quer a mais depois de caloria e quanto que ele deixa de gastar? Como que era isso mesmo? Vamos fazer a continha pro pessoal? Olha que louco, que injusto com o ser humano. Mas o que acontece é o seguinte, a gente trouxe o conceito de que cada quilo que você perde, o seu corpo tem a tendência de economizar 30 calorias, né? Baixar o seu metabolismo em 30 calorias e a sua fome aumenta em 100. Imagina um ser humano que perde 20 quilos. Num ser humano que perde 20 quilos, a fome dessa pessoa aumenta em 2.000 quilocalorias por dia e o metabolismo dela atrasa em 600 calorias por dia. Meu Deus. A conta não fecha nunca. Nunca. Inviável. Por isso que dizem que depois do medicamento deu rebote. Mas não é. Não é. Agora, a gente esclareceu aqui que não é. Não existe rebote de remédio. Existe o set point metabólico, que quando não tratado de fato, você tira o remédio com o seu peso-alvo atingido, você tropeça na pedra, você ganha. Mas vai ganhar muito mais, né? Mais. Com essa continha básica aí. A tendência de ganhar mais. Por isso que volta ao que a gente falou, né, doutora? É muito importante o acompanhamento com o profissional. Porque você vai controlar tudo isso, né? Junto com o tempo certo de desmamar, a forma de desmamar, a atividade física junto, um controle nutricional, uma suplementação adequada, pra gente não cair nessa armadilha, né? E o conceito de que peso-alvo, atingir o peso, não é o término do tratamento, é o começo de uma nova fase. Do desmame que você falou. Fantástico, é isso. Perfeito. Falando agora, doutora, em suplementação. A suplementação proteica para mim ficou super clara e muito evidente, né? Acho que todos os podcasts que a gente fala, a gente sempre fala de periodização de proteínas, né? Como você distribui a proteína ao longo do dia, o tão importante que ela é. Mas me fala, quais suplementos então você indicaria para quem tá num processo de emagrecimento com as canetas emagrecedoras? Dica de ouro, tá? Principalmente se você é uma mulher 40 a mais. Mas se não for também. 40 a mais é mais, né? 40 a mais é assim, nem começa se não for fazer isso. Mas assim, dica de ouro, o que eu não abro mão. Vamos lá, creatina. Não dá pra abrir mão, tá? Eu gosto muito de usar a proteína do colágeno, o Body Balance. A digestibilidade dela é muito legal, né? Para o paciente que está usando uma caneta emagrecedora, apesar do aminograma não ser tão interessante quanto
O da proteína whey. do soro do leite, do whey protein, a digestibilidade é infinitamente superior. Inclusive, a gente acabou de tomar e eu tô ótima. É uma delícia. Peso zero, né? Então, a proteína do colágeno, a creatina, o Pep Strong, que é um suplemento fantástico. Inclusive, o insight que vocês tiveram de colocar no mesmo suplemento o Pep Strong e a proteína do colágeno, minha amiga, 10 em 10. E ainda deixaram o Pep Strong palatável. Fiquei feliz agora. Porque o principal problema do Pept é a palatabilidade. É bem, né? é bem ruim. É ruim, mas de vocês não é. E quem comprar e achar pode brigar comigo, porque é impossível. E só uma E de curiosidade, ela tá falando do Body Strong Protein, né? Que é o nosso produto, que é a combinação do Body Balance com o Pep Strong. E eu contei pra ela antes, aqui nos bastidores, que a gente fez mais de 90 testes para conseguir chegar nessa formulação. Devido mesmo a esse problema do Pep Strong, da palatabilidade. Porque a gente fala assim, que aqui na Equalive a gente pensa o seguinte: o produto tem que ter qualidade, tem que ter entrega, mas eu preciso da adesão desse paciente, né? Para o médico conseguir fazer com que ele adere ao tratamento, né? Porque senão, se não for bom de gosto, ele não vai conseguir tomar, né? E aí ele não vai suplementar. Então a gente sempre pensa nisso. E o Pept foi um desafio mesmo, né? Pra gente conseguir. Sabe um outro suplemento que eu acho fundamental e Qual? que pouca gente linka com massa muscular esquelética? Ômega 3. Ômega 3. Cara, então, uma excelente combinação. Creatina, proteína do colágeno, Pep Strong, Pep Strong e ômega 3. Esse é o kit básico. Show. Nem é tanta coisa, né? Nem é tanta coisa. Se a pessoa que está em uso de caneta emagrecedora e se preocupa com isso, bater meta proteica, exercício resistido de força, cara, a preservação de massa muscular esquelética que você tem ao longo desse processo é fantástica. Fantástica. Aí a gente não vem para aqueles efeitos todos que a gente conversou Não, aqui aí hoje. você sai da estatística de números que eu trouxe, com toda Perfeito. certeza. Com toda Perfeito. certeza. E também, assim, deixar super claro isso, né? Se a gente suplementa super bem, você tá super bem suplementada, e você não faz nada de exercício resistido, minha querida, você comprou uma Ferrari e estacionou na garagem andando de Fusca. É um investimento que você tá perdendo. Não faz sentido, a gente precisa do exercício resistido, né? Para estirar a musculatura, para reestruturar a musculatura. A hipertrofia vem disso. Com certeza. Né? Então, os dois andam de forma paralela. E eu acho uma coisa que me veio agora você falando isso, é muito importante também a suplementação depois para você manter, né? Porque eu falo assim, gente, suplementação, alimentação saudável, atividade física é um estilo de vida. Não é só durante o processo de emagrecimento, né? Tá bom, você vai desmamar da caneta, mas essas outras coisas vai ter que fazer parte da sua rotina. Porque você não vai conseguir comer a quantidade de proteína necessária, você vai continuar precisando da creatina para ganhar músculo, você vai precisar continuar usando ômega 3. Então, é uma mudança mesmo de estilo de vida que a pessoa tem que fazer, né? E é isso, é exatamente esse shift, essa mudança de mindset em que faz com que a pessoa mantenha o peso. É impressionante. É isso. A pessoa que entende que existem hábitos angulares, o exercício físico é um super hábito angular. Super, que faz com que você execute outros hábitos extremamente saudáveis na sua rotina de forma regular. Então, a pessoa que entende isso é a pessoa que, de fato, emagrece. Emagrece e mantém, né? E que dá adeus pro peso. Exatamente. Porque, né, o mais fácil, infelizmente, é ganhar. É Perfeito. ganhar, né? Posso fazer uma pergunta polêmica? Lógico. Vamos lá. Monjaro dá pancreatite? Não. Não dá. Não dá. E isso não é uma opinião. Isso é ciência. Isso é super respaldado cientificamente. Te digo mais. Não é só o Monjaro. O Monjaro, o Ozempic, barra Wegovy, barra, enfim, Ribelsus, o Saxenda, que é a liraglutida, todos esses análogos incretínicos foram estudados com esse desfecho. Dá ou não dá pancreatite? Não dá. Não dá pancreatite. Tá? Ah, mas aconteceu com... Gente, a ciência é uma só. Não dá. Ponto final. Pode provocar alteração de amilase e lipase? Pode. Se você estiver fazendo uso de uma caneta emagrecedora e dosar sua amilase e sua lipase, pode ser que a sua amilase e a lipase venham alteradas, elevadas em função da caneta emagrecedora? Pode. Mas isso aumenta de forma direta o seu risco de desenvolver pancreatite em função dela? Não. Tá. Então, não dá pancreatite. Fato concreto. Perfeito. Mito solucionado. Mito solucionado. Então tá. Nem câncer de tireoide, que também teve isso, né? Esse eu não ouvi. Câncer de tireoide também? Cara, tem uma contraindicação, viu? Importante a gente falar. Tem uma contraindicação ao uso das canetas emagrecedoras
que é uma história prévia ou em familiares de primeiro grau de um tipo de câncer de tireoide que se chama carcinoma medular de tireoide. Que é um tipo muito específico de câncer de tireoide, né? Porque foi feita uma pesquisa em ratos que mostrou que o uso de um dos análogos, né, a semaglutida, faz hiperplasia das células C, que são células parafoliculares, as células responsáveis pelo desenvolvimento desse câncer, né? Mas faz câncer, provoca câncer de tireoide? Não. Fato é que a pessoa que já teve câncer do tipo CNT medular não pode usar. Tá. Entendeu? E mesmo assim, esse dado é em rato. É em rato. A gente ainda não tem estudos em humanos que comprovem isso. Mas não. É um indício. Mas é uma contraindicação na nossa prática clínica. Mas não é que ele dá, é que a pessoa que já teve Tá bom. não Muito pode específico. usar. É muito específico. Agora, indo pro final, né? Doutora, então mais uma pergunta polêmica. Tá. Já que você me deixou perguntar as coisas polêmicas. Pode ir. Quem tá usando Monjaro tem mais facilidade para engravidar, mesmo usando contraceptivo? Isso é importantíssimo. Contraceptivo oral e Monjaro não combinam. O Monjaro reduz em 30% a efetividade do seu método contraceptivo. Isso é muito. Isso é muito. Isso não por causa do pode. esvaziamento gástrico? Não pode usar contraceptivo oral combinado. Ele perde o índice de Pearl, a efetividade dele. Usando Super Monjaro. importante, né? Porque não estava sendo falado disso. Não. Agora a gente tá aí com os bebês Monjaro, né? Super importante isso. Então, o seu método... tô usando. E não quer engravidar. Não quero engravidar. Precisa ser um método por outra via. DIU, por exemplo. Um DIU, um Planon, enfim. O que é? Um Nuvaring, outra Então via. isso não é mito. Não, Isso é uma zero. verdade. Isso é uma verdade absoluta. Legal, hein, gente? Fiquem atentas, meninas que querem engravidar e vão fazer uso da canetinha. Agora, indo pro final, eu queria fazer um bate-bola com você. Bora lá. Né? Perguntinhas rápidas, respostinhas curtas. Um hábito que faz a diferença no processo de emagrecimento. Um só. Musculação. Musculação. É o que as meninas não gostam, né? Nós mulheres, mas é o necessário. O melhor tratamento para perda de peso. Multidisciplinar. Sem sombra de dúvidas. Educador físico, endocrinologista e nutricionista juntos. Não é Perfeito. um remédio. Tá. É o combo. Tá? Perfeito. Um suplemento que você pessoalmente não fica sem. Jamais creatina. Nunca. Creatina. Não fico sem. É o meu também. A gente... Não fico sem. Um erro comum em pacientes em uso de GLP-1. Não comer. Não comer, que é o que você falou. Não comer. É o que mais tem. É porque daí acho que a pessoa pensa assim, não tô com fome, não vou comer, vou emagrecer mais rápido, né? Não, exata. Você tirou da cabeça. É isso. Esqueça. Esse conceito é absolutamente equivocado. Perfeito. Uma dica para manter o bem-estar durante o tratamento com a canetinha. Faça uma reposição direcionada de nutrientes e minerais. Você precisa. Isso vai acontecer. Depleção de ferro, selênio, zinco, D, B12. Para que você fique bem, você precisa repor de forma direcionada. Isso você consegue com acompanhamento médico. Perfeito. Não é sorinho de vitamina. Não é isso. Tá. É dosar, detectar a deficiência e repor pela melhor via. Que pode ou não ser a via oral. Tá bom. Perfeito. 3 suplementos que você considera essenciais para quem usa GLP-1. Você já disse, né? Creatina. PECT, proteína do colágeno. Um culpado, né? A gente gosta de ter culpados. Um culpado para reganho após o uso do GLP-1. Perda de músculo. Nossa, mas é o principal fator, isso é unânime. Em todos os trabalhos científicos. Perda de massa muscular esquelética é o principal grande fator. culpado. É um grande culpado. E você vê, é o que acontece. Se a gente não trabalha pro reverso, né? Pra preservação. Perfeito. E um conselho para quem está começando a usar o GLP-1 hoje. Tá. O meu conselho é o seguinte. Entenda, já falei algumas vezes, mas acho que esse é o conceito mais importante do processo de emagrecimento. Entenda que o seu destino final não é o seu peso-alvo. Não é. Ali você recomeça. Você está em processo de emagrecimento, atingiu o peso que você se gosta, que você olha no espelho e se acha bonita, que você está saudável. Saudável. Ali a gente começa o seu tratamento. Que tipo de tratamento? De manutenção. De mudança de estilo de vida, de desmame da droga, de tudo, né? Que vai te manter. Exatamente. E esse tratamento, ele dura no mínimo 2 anos. Então, emagrecer não é uma corrida de 100 metros. Mesmo para quem quer perder aqueles famosos 5 quilinhos? Mesmo. É longão.
É longão. Por quê? Porque você perde os 5 quilos, perdeu. A lógica é a mesma. Perdeu os 5 quilos, o que o seu corpo vai fazer pelo set point Vamos metabólico? voltar pro anterior. Aumenta a fome, diminui TMB. Opa, vamos fazer tudo que eu... Até o hormônio tiroidiano ele secreta diferente. Vamos fazer tudo que eu posso para ela voltar para 5 quilos a mais. Entendeu? E aí Perfeito. vem os 2 anos onde o seu corpo se acostuma com aquele peso como o ideal. Entendeu? Perfeito. Doutora, muito obrigada. Imagina. Eu acho que foi um bate-papo descontraído, um tema muito evidente no momento, né? Muito hypado, como dizem, né? Mas acho que foi muito esclarecedor, né? Acho que a gente conseguiu trazer uma linguagem simples, vai ser muito útil para todo mundo que assistir. E quero muito te agradecer por você ter vindo de Maringá até aqui, né? Para fazer esse podcast com a gente, para a gente levar informação com ciência, com qualidade e também com simplicidade para quem nos ouvir. Eu que agradeço, para mim é um privilégio estar aqui com uma empresa tão séria quanto vocês e parabéns por abrir esse espaço ético de informação esclarecedora. Contem comigo. Então, pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau e até o próximo podcast. Tchau, pessoal! Tchau, tchau.